para começar, igual você falou, né, a gente pode falar do legado que ele deixou, né? Francisco, ele escancarou mesmo as portas, né, vamos dizer assim, né? O antecessor dele, Bento XVI, foi mais ali, vamos dizer assim, conservador, como muitos consideravam, né? Mas a gente sabe que não é. E Francisco veio e abriu as portas mesmo, né? Pachamama, como a gente já falou muitas coisas aqui, né, Marcelo? O Francisco, ele teve aquele perfil socialista, né? O Papa, se pudermos definir com uma palavra, né? É o Papa esquerdista, digamos assim, é o Papa socialista, né? Com isso ele ganhou a simpatia, né, de muitos, né, do sistema, né? Muitos dos esquerdistas mesmo, os socialistas gostavam muito dele. Hoje você vê, né, a reação dessas pessoas, né, lamentando, né, o falecimento do Bergoglio, justamente porque ele defendia muito essas causas socialistas, né, que vai contra a verdadeira doutrina da igreja, né, que condenou o socialismo, o comunismo. Então ele simpatizava, né, com políticos de esquerda. Ele recebeu o irmão do Fidel Castro no Vaticano, de forma bastante sorridente, líderes, né, de esquerda, né, o próprio Luiz Inácio, né, enquanto os de direita, né, quando era recebido, notava-se, né, a diferença, até mesmo na face, né, que era uma cara mais fechada. E ele condenava as políticas mais, digamos, de direita, conservadoras, políticas mais nacionalistas. Ele chegou a enviar indiretas, né, no primeiro mandato do Donald Trump, falando que devemos construir pontes e não muros, né, criticando em relação à política migratória dos Estados Unidos, né, e outras coisas que... A questão também do Milei, né, eles acabaram, né, o Milei fez duras críticas, né, e o Milei é um político, né, conservador não, é um liberal, um anti-esquerda, né, que fez duras críticas, né, ao Bergoglio. Inclusive, a questão dele ter uma coisa marcante que ficou também no legado negativo de Bergoglio foi ele ter silenciado acerca da aprovação do aborto, né, na Argentina, né. Ele silenciou. Ele ficou quieto. Isso causou bastante escândalo, né? Porque como é que pode? Ele sendo argentino, ele jamais deveria ter se calado. Com o tamanho... Porque o que ele diz, né? O que ele dizia, que um papa reconhecido pelo sistema, né, diz, tem um peso enorme. E ele não lutou contra... Não tentou, de alguma forma, evitar que isso acontecesse no país dele, né, que é a Argentina. Então isso foi um legado também bastante negativo. E outras coisas mais que o fazem ser um papa do sistema, né, dos globalistas, né, digamos assim, que é a questão das encíclicas, né, as encíclicas, principalmente as encíclicas ambientalistas, né, que seguindo ali a cartilha, né, dos globalistas, da ONU, né, da nova ordem mundial, né. Então um papa, né, falando um papa entre aspas, falando de ambientalismo, né, de uma pauta extremamente globalista, né, que vem carregada de várias questões que nem podem ser ditas aqui, né, porque no último vídeo que a gente foi falar sobre a questão do ambientalismo, o nosso vídeo acabou não dá nem sofrendo strike, a gente teve problema até do vídeo, de alcance no vídeo. Então ele seguia, né, essa questão, e também a questão dos LGBTs, né, que aquela encíclica da Amoris Laetitia, né, que foi um grande absurdo, né, tanto que Monsenhor Viganò, né, se levantou contra Francisco. Monsenhor Viganò seria um ótimo, né, digamos, um ótimo candidato, né, pena que ele foi excomungado, né, pelo Francisco, né, e senão hoje faria parte ali do
do colégio ali dos cardeais, né? É. Então, assim, são vários legados que a gente pode falar aqui, negativos, a questão da bênção dos homossexuais, né? Que causou bastante... Ele foi além, né? Se a gente for comparar, né, com os outros, né, antecessores, né? Ele deu um passo além, né? Ele avançou bastante na questão desse movimento progressista, né, na nova igreja.